Oi gente, eu sou o Antônio, sejam bem-vindos ao canal. E hoje tem um vídeo mais do que especial com uma convidada que eu não tenho nem palavras para descrever. E hoje a gente vai discutir um tema muito importante e pouco valorizado e pouco discutido. Afinal, para que serve a literatura na atualidade? Gente, então eu tô um pouco nervoso ainda, se vocês perceberem, porque estou aqui com a Elo, então eu vou pedir que ela se apresente um pouquinho para a gente começar a conversar. Então, Elo, muito obrigado por ter aceito estar aqui, eu estou muito feliz de coração. E conta um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória, a tua formação, só pra gente se situar. Para mim é uma honra, é uma felicidade, um contentamento muito grande. A minha história é uma história muito que acaba se coadunando muito com a da própria literatura, porque eu sou jornalista de formação, eu tenho uma caminhada em Alagoas, de onde eu vim, né, estado de origem. E na Universidade Federal eu me graduei em jornalismo. Eu passei 20 anos da minha vida vivendo praticamente como o meu segundo lar, dentro das redações de jornais impressos. Foi lá que eu comecei a contemplar e também perceber algo na literatura além do que me apresentava na escola. Tive acesso às mais importantes personalidades literárias, assim. Importantes para mim são os anônimos. Quanto mais periférico, mais anônimo, mais eu acho que tem uma história. E aí cá estou, fiz o mestrado na UERJ e desde então eu venho centralizando as minhas aulas nesse conceito de literatura, nessa acessibilidade literária, da escrita de maneira geral, querendo muito que as nossas comunidades do Rio, de Alagoas, de Brasil, entendam a escrita como um gesto democrático. Ela tem que ser exercida indistintamente. Esse hoje é todo o material, a matéria-prima, a substância das minhas pesquisas, das minhas aulas, da minha escrita jornalística e literária. Foi através de ti, quando tu falou que todo mundo, periférico e entendendo a periferia como algo muito maior, foi ali que eu percebi que a gente tinha uma ferramenta que pode mudar o mundo. A literatura não é só uma área, uma arte, como a gente aprende na escola. Geracional, de movimento, de escolas. Barroco, arcadismo, modernismo, romantismo, é muito mais do que isso. Não, a literatura não é isso, não é possível. Porque eu não trato nada disso no texto. E o efeito que faz é muito poderoso. Um efeito social, porque é o efeito tanto no leitor, de atrair o leitor para a leitura, como o efeito no entrevistado. Então, anônimos que saíam do ostracismo, que saíam da invisibilidade a partir da matéria literária. Então, eu me perguntava como o meu leitor do jornal consegue ter um arcabouço, um arsenal de sentimentos. Essa linguagem tem que ter alguma coisa, porque ela não tem imagem, ela não tem som, só com a palavra. Que palavra potente é essa? Fui descobrindo que qualquer um pode ser escritor. Porque se eu preciso, para fazer literatura, apenas de quê? Alma, olho e mão, que é a tríade que a gente defende. Entendemos alma como os sentimentos, que a gente lança ao mundo as coisas. Se temos os 5 sentidos e se temos as mãos e o pensamento para escrever, então a escrita é acessível. O poder nos diz que não. O poeta, a educação, sempre é atacada. E não é à toa. Ela é atacada porque o poeta, desde a independência do Brasil, que o escritor ele é visto como um sujeito perigoso. Porque ele vai observar o que ninguém observa, fazendo o leitor observar o que ninguém observa. Mas como que a gente utiliza nesse Brasil 2020 com o autoritarismo e uma forma ditatorial tomando contornos cada vez mais claros, o povo sendo cada vez mais oprimido, como é que a gente pode utilizar essa literatura, que é tão vilipendiada, como ferramenta social? A gente pode se apoderar, tratar de maneira visceral, mergulhar mesmo na autoridade da leitura. Eu acho que a gente está num abismo tão profundo, é uma série de elementos que fizeram chegar aonde estamos. A iniciação da criança nas letras e na escrita é muito deficiente. E eu diria tão deficiente quanto ela é errônea no sentido de, desde muito cedo, a gente perceber a importância da leitura e da escrita. Porque a escrita, para mim, são 3 coisas. Poder é um gesto político e altamente democrático.
porque ela é acessível a todos. Respondendo a sua pergunta, eu acho que se apoderar da autoridade é entender primeiro a escrita com leitura, porque uma coisa não está dissociada da outra. O ato emancipatório, libertário, transformador da leitura. Então, eu acho que tem que haver esse movimento de nadar contra a maré. Ler hoje significa um gesto obsoleto. Caiu em desuso ler literatura. É quase como se fosse um velho você dizer assim, o que você vai fazer no carnaval, por exemplo? Vou ler um livro, um romance. Nossa, mas como você é velho. O governo atual sabe tanto, e os outros anteriores sabem tanto, a representatividade e o poder da escrita e da leitura, como a corte sabia também. O Brasil foi o último país a ter imprensa no mundo. Foi o último a decretar a abolição. A gente precisa tomar pé o mais rápido possível dessa autoridade. Todos podem escrever. Comecem a escrever experiências, memórias, confissões, cotidiano. É assim que nasce, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, né? É basicamente na contramão de tudo, né? Uma mulher negra, periférica, que morava numa favela de São Paulo, que em cadernos que ela vai encontrar ali no meio dos depósitos, ela começa a escrever a sua própria vivência, e isso também me levanta uma outra coisa, que é o poder de observação do escritor para a realidade. E aí me lembra um texto maravilhoso que eu li, que é o Teu Orgulho Alagoano, que é o Graciliano Ramos, que além de toda a literatura dele maravilhosa, como Vidas Secas, São Bernardo, eu queria que tu comentasse sobre esse pequeno texto que ele fez sobre um grupo que ninguém reparava até ele colocar o olhar dele de poeta. O texto é fantástico, ele é pouco acessado, do Graciliano Ramos, que se chama As Lavadeiras do Nordeste e as Palavras. Eu acho que é uma boa dica, é uma lição de literatura. O que são as lavadeiras do Nordeste? Elas são mulheres periféricas, quase sempre morando em regiões de uma invisibilidade profunda. E Graciliano, ele exerce nessa lição de literatura o máximo da acessibilidade. Porque qual é a matéria-prima da literatura? É a experiência humana, é a vida humana. Então as lavadeiras são mulheres que lavavam roupas muito pesadas do homem branco. Elas saíam com as trouxas sobre as suas cabeças, bem cedinho, para lavar lençóis, colchas, mantas, peças aristocráticas na beira dos rios. Então ele observou, ele deu o que o Antônio Cândido chama de estado de poesia, aquelas mulheres invisíveis, trouxe para esse ensaio, e a partir daí as mulheres passaram a ser vistas. Inclusive, virou um ofício artesanal, como se fosse um patrimônio mesmo, que identifica a região, porque a literatura também é construtora da identidade de um povo. Então, é por isso que me inquieta tanto a literatura ser colocada reducionista. Eu acho que é a maior identidade que um poeta pode ter, que difere dos outros homens e das outras mulheres do mundo, é a observação. E as lavadeiras do Nordeste, elas condensam realmente a experiência, a memória, a confissão, a escrita como ofício artesanal, como poder. Eu penso que as lavadeiras sejam um bom exemplar do que seja essa literatura como prática social. Dentro de tudo isso que a gente conversou aqui, se tu desse o exemplo de um livro que tu acha que simboliza exatamente isso, o papel da literatura como ferramenta, quanto observação e quanto potência de tirar da invisibilidade o povo. Acho que a gente pode finalizar deixando um recado. Gosto muito dessa coisa de um novo olhar para a literatura, entendendo que ela é transformadora, ela toca como nenhuma outra arte, nenhuma área do conhecimento, a história, a filosofia, a sociologia, não toca de maneira tão magistral a essência dos homens e das coisas quanto a literatura. Chego a me arrepiar quando eu falo disso, porque é como se a gente saísse daqui, de onde estamos, e de repente o olhar do poeta cai nos pés de um mendigo. O mendigo teria visibilidade, voz, espaço, chegaria ao primeiro plano no sistema que temos econômico, na política que temos, no mundo em que vivemos. Não. Eu digo a vocês que a resposta é não. As minhas pesquisas giram muito em cima disso e cada vez mais eu saio convicta. Literatura é prática social, é um fenômeno poderosíssimo, transformador, é um fenômeno, pode sim, embora a história
não aceite, não abrace de todo, mas podemos sim entender o que é um povo, a sua essência, os seus costumes, com a leitura de um romance. Um conto, uma crônica pode me dizer muito do que é um povo. Então, o apelo que eu faço é que a gente olhemos a literatura por esse viés. Prática social, instrumento, ferramenta, transformadora de poder. E aí a minha indicação, fazendo uma homenagem também, porque eu sou de Alagoas, falei de Biraciliano, falei de um patrimônio literário da minha terra, mas aí também vou dar uma palhinha para o Rio. Eu trouxe A Alma Encantadora das Ruas, que para mim é uma pérola literária. Não à toa também eu trouxe, não só por ser carioca, mas também por ser um autor, um cronista da alma carioca. Essa obra original foi publicada em 1908, início do século XX, mas é atemporal, é universal. Ele, como um escritor que se arredava muito dos gostos frívolos da burguesia. Então ele era um intérprete do pensamento e da consciência do povo. E por isso que o sumário dele, eu quero só citar alguns, quando ele fala dos trabalhadores de estiva, quando ele fala das 4 ideias capitais dos presos, onde ele observa os presos de um ponto de vista social diferente. Então, é uma leitura fantástica, é um livro de crônicas. João do Rio partiu em muita comoção pública, porque sabia-se que estava se perdendo um dos maiores intérpretes do homem, das raízes humanas, do povo, dos dilemas humanos. Essa é a minha indicação para você. Eu estava pensando também no livro para fazer essa indicação, e aí me veio um pouco também para te homenagear, que era jornalista, o Euclides da Cunha com Os Sertões. Porque eu acho que Os Sertões tem uma coisa que representa talvez essa dicotomia que é o povo brasileiro. Ele sai de São Paulo como correspondente do estado de São Paulo, o jornal, para cobrir Canudos e o que estava acontecendo. E ele sai com uma visão bastante eurocêntrica, bastante elitista, com a visão de que aqueles homens, aqueles nordestinos, eram pessoas desprovidas de senso de civilização. E o livro vai mudando com o passar das páginas e no final, de uma maneira muito significativa, ele vai narrando quando eles vão exumar o corpo do Antônio Conselheiro e ele muda praticamente a vertente da história. Ele vai com uma certeza e volta com uma inquietação. Como ele acaba conhecendo o Brasil, qual é a força do povo brasileiro, porque o povo de Canudos vai lutar bravamente. É conhecendo aquela força daqueles moradores que ele vai ver que a força do brasileiro não está na aristocracia, ele não está na elite, ele não está na burguesia, ele está no povo. Então, Elô, muito obrigado. Eu tô muito feliz de tu teres aceito. Tô muito emocionado com a tua fala, com tudo que a gente conversou aqui. Muito obrigado pelo convite, de coração mesmo. Eu a quem agradeço, assim, foi muito carinhoso tudo. Isso eu nem considero isso assim um vídeo, não considero. Eu considero isso uma conversa calorosa, uma conversa gostosa, uma conversa que eu me honro demais, assim. Muito está me honrando, me honrou desde o princípio. Você faz parte de uma turma que é muito especial para mim, do Escritas Periféricas, e eu vou levar comigo, assim. Talvez até vire um bom texto, trazendo nessa tônica da experiência, esse momento tão carinhoso, de tanto afago que foi estar com você, Antônio. Muito obrigada. Muito obrigado, mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Eloy, maravilhoso, que está sempre ali atrás da câmera, dando todas as pontuações, as direções, me ajudou a bolar o cenário. Se inscrevam, curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Eu vou colocar o link depois para vocês darem aquela ajudazinha básica. É o link da Amazon, tanto do A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio, quanto dos Sertões, do Euclides da Cunha. Aí embaixo, para quem quiser adquirir pelo site da Amazon, vai estar ajudando o canal. Então, gente, muito obrigado. E principalmente, Elô, muito. Jesus, muito obrigado por isso. Foi absolutamente maravilhoso. Foi fantástico. Obrigada. Um beijo grande, gente. Beijão.